este programa. Sabia que eu nunca saí daqui? Eu também não. Eu queria voar para bem longe. Eu não, queria ficar bem aqui na terra firme. Eu também gosto daqui. Ah, é? Sim, mas eu quero ser piloto de avião. Isso todo mundo sabe, né, Paulo Henrique? Eu preciso respirar novos ares. Eu quero mesmo é morar lá no céu. A história do aeroporto de Navegantes começa bem antes, já na década de 1920. Em 1927, então, o ministro Vitor Conder, que era itajaiense, ele chega com o hidroavião, aterrissa nas águas do rio Itajaí-Açu e é tido como um voo pioneiro na aviação comercial do Brasil. Naquele tempo os barcos que tinha só barco de cabotagem, né? Não tinha muito movimento no rio, não tinha nada. O Taba pousava lá fora no mar e entrava na barra como entra um navio hoje em dia, né? No final da década de 30, mais ou menos 40, começa já a pousar os voos dos aviões convencionais. Então, na década de 30, existiu o campo de aviação nas imediações da Rua Uruguai. Da Rua Uruguai, eles só tinham mais ou menos a pista, né? Era uma pista de barro, uma pista de terra batida, e não tinha uma estação de passageiros. Mais tarde, então, foi construído já um campo de aviação maior, que é na Rua Blumenau. Mas o aeroporto da Rua Blumenau começa antes, começa no final da década de 40, após a Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, ele ganha o nome Salgado Filho em 51. Em 52, mais ou menos, tem a inauguração da estação de passageiros. É aquela estrutura que a Celeste que tem lá hoje, aquele escritório ali na frente, ali era já a estação de passageiros ali. O aeroporto era pequenininho, o avião ficava pertinho das pessoas. A separação, por exemplo, para o pátio de quando as aeronaves ficavam, era uma cerquinha de madeira, né? Nos finais de semana, na época da Farra do Boi, chegava a ter mais de 1000 pessoas na pista para fazer a Farra do Boi. Tinha um guarda-campo, coitado, você corria com o pessoal do lado de dentro. Não tinha que apresentar documento, não tinha revista. O avião ele voava numa altitude baixa. Então, muitas vezes, as pessoas podiam até abrir a janela do avião. Quando ele alcançava lá uma altura X, a luz do proibido fumar se apagava e estava liberado. Podia fumar, todo mundo fumava dentro do avião. Em 60, na década de 60, já começa a ter os problemas, questão do aumento de pista, alguns voos não conseguem pousar aqui. Em Itajaí não tinha um lugar para fazer um aeroporto assim, que pudesse operar um avião maior. Então veio a ideia de fazer um aeroporto nas proximidades. Os empresários, não só de Itajaí, principalmente do Vale de Itajaí, de Blumenau, de Gaspar, de Indaial, eles reivindicavam um aeroporto maior. Se pensou em construir um aeroporto para o lado de cá do rio, que na época então era o bairro de Navegantes, que pertencia ao município de Itajaí. Foi em 1961, 13 horas, 13h30, parou um senhor. Então ele aí ficou conversando comigo, que estava muito cansado, porque ele entrou no São Domingos e foi sair cá em Meia Praia, que era por causa do aeroporto. Eu ainda brincando, a conversa disse, o aeroporto nosso é igual pé de cobra, ninguém vê, só fala, mas ninguém vê. Ele disse, não, vai sair, vai começar agora. Aí esse processo foi muito demorado para a construção da pista, e a inauguração, a transferência para o aeroporto, demorou mais de 10 anos. Nesse tempo, Navegantes se emancipou. Se soubessem que Navegantes iria fazer essa luta em busca da sua emancipação política, eles teriam buscado um outro local
dentro do município de Itajaí, né, para não perder essa instalação. Em 1961 começaram a derrubar o mato, abrir a estrada, procurar os donos para fazer a indenização do terreno. Foi um movimento um tanto migratório, porque para os caminhões chegarem aqui, as ruas foram se alargando, as pequenas picadas no meio do mato foram se transformando em ruas, as pessoas foram habitando mais próximo do aeroporto, que isso aqui não tinha nada de habitação. Onde foi feito o aeroporto mesmo era Lomba Grande, que chamavam Lomba Grande. Devia ser alguma elevaçãozinha que tinha no terreno. E essa região era cheia de lagoas. E o aeroporto aqui, eu não vou dizer quando ficou pronto, mas acredito que foi mais ou menos em 64, 65, por aí. E quando se colocou as primeiras camadas de asfalto, aí tornou-se a nossa pista de finais de semana de aprender a dirigir de moto, na época era muito mais lambreta, e de carro. Mas você tinha mais segurança em dirigir aqui porque tinha 40 metros, 60 metros de largura. Eu acho que a geração da minha idade, toda a escola, a autoescola, que não existia em Navegantes, foi a própria família aqui no aeroporto. Era beleza. Era uma pista muito grande, muito tranquila, né? Em Itajaí tinha duas pistas, uma de 950 metros e outra de 850 metros. E ela era um formato de cruz. Podemos dizer assim que o aeroporto de Navegantes hoje é uma continuação do aeroporto Salgado Filho, né? Até mesmo pela localização geográfica, de mudança, né? Houve apenas uma mudança de uma cidade para outra. Para inaugurar, houve um empenho muito grande do prefeito da época, porque ele estava pronto e a impressão que se tinha é que havia um emperramento do movimento como para não desativar o de Itajaí. A pista em Itajaí era totalmente precária, era feita de cascalho, era um buraco só, então a aeronave quando pousava era uma trepidação total, não tinha aderência para passar e acabava parando em mato ou derrubadas, né? Isso acabou tendo acidentes graves até incluindo com mortes. Depois, quando viram a necessidade, então, um toque de mágica, resolveram passar para cá e veio tudo correndo para cá. Nós trazíamos tudo, não tinha nem luz aqui no aeroporto. A parte da manhã, nós trabalhamos lá até meio-dia. Atendemos o avião até meio-dia normal. E na parte da tarde já foi atendido o avião aqui no quarto, aqui. Já se mudamos tudo no mesmo à tarde, tudo para aqui, atendemos o avião à tarde. Uau. Aí ficou normal aqui. O último voo que saiu de Itajaí foi no dia 12 de março de 1970. Era um domingo ensolarado. Foi às 8 horas da manhã. O avião da Varig foi abastecido e viajou para São Paulo. Nesse domingo o pessoal começou a fazer a mudança. E quando retornou, já retornou inaugurando o aeroporto de Navegantes. Os passageiros desembarcaram, era uma estrutura muito precária, era uma região de matagal, cada um pegou o seu carro ou foi a pé. Quem não tinha carro, então pegava um caminho que tinha em direção à praia e na praia pegava uma pitangueira, era um ônibus na época, que transportavam tudo, então os passageiros do aeroporto acabavam dividindo espaço com galinha, com porco. Naquela época não existia o ferrobote. Não tinha água no aeroporto, não tinha luz, a luz era de vela ainda. Daí quem tomava conta aqui era o DAC, né? Não era Embraer, era DAC, né? Aqui antigamente acho que nós tínhamos só 2 pousos por dia. Hoje nós temos se eu não me engano, pouso de decolagem com 27. Não tinha nada. Nem lanchonete tinha. Era abria para o voo e pronto. O aeroporto era muito pequeno. O trajeto era muito dificultoso para chegar até aqui, porque o aeroporto ficava praticamente no meio do mato, entendeu? Muita jaracuçu nessa vala aí, era um perigo isso aí, tá? De tanta cobra que tinha. Olha, ao redor a pista realmente só via mesmo era mato, né? Passavam caçadores aqui armados na época, que as pessoas caçavam aqui. Para vir para o aeroporto, a dificuldade era assim, você atravessava a balsa da Barra do Rio, passava pelo centro da cidade, pegava o mar ali,
A da estrada da praia, entrava aqui, é a única entrada que tinha para o aeroporto. Ali na Barra do Rio tinha a balsa, mas se ia para Blumenau, já ele preferiu ir pela ponte, né? Que não perdia o tempo e se tornaria mais perto. Os meninos contavam, né, o que vinham e conseguiam atravessar, passavam por baixo da rede e entravam no aeroporto, né, na pista. Aqui ficava até fechado durante o dia, se comprava passagem da Varig, do lado da capela ali, igrejinha Nossa Imaculada Conceição. Aqui só ficava aberto na hora do voo. E ficou numa situação precária até 75. O aeroporto era um aeroporto simples. Houve necessidade de reformar a pista, porque a Varig estava comprando aviões maiores, eram os Boeing. Quem ia ajudar navegantes? Nós tínhamos que ter representação política. Deputados estaduais, deputados federais, Itajaí, um apoio bastante maciço de Blumenau. Aí é onde surgiu a competência, a vontade, a representação do senador, então governador de Santa Catarina, Antônio Carlos Condorés. Ele, o governo do estado, deu a maior parte da verba. Em 75 houve a reforma, por 2 anos o aeroporto ficou fechado, todos os voos foram transferidos para Joinville. A pista aumentou, foi feito o hangar, foi colocados os aparelhos imprescindíveis. Veio o presidente Geisel na época, em 78. O presidente Ernesto Geisel, ele veio inaugurar as instalações do aeroporto, veio. O Ernesto Geisel veio por aqui, por sinal, ele veio num DC-6, um avião maior, quadrimotor. E não tinha a escada do avião, era pequena, a que tinha aqui. Aí nós tivemos que emendar rapidamente assim, emendar um pedaço com madeira mesmo, para ele soltar do avião até naquela escada para descer. Com os pés na estrada, mais uma vez. Sei que muita gente, por exemplo, tu comprava a passagem lá em São Paulo, lá no embarque eles diziam Itajaí, né? Não diziam Navegantes. As agências vendiam para Itajaí, mas não explicavam que o pouso era em Navegantes. Quer dizer, realmente o passageiro chegava aqui, aliás, antes de pousar, ele já ouvia o comandante falar, estamos pousando no aeroporto Navegantes, um olhava para o outro a bordo e comentava, Navegante, nós estamos indo para Itajaí, Navegante. Sei que o João Fagundes, como prefeito, ele lutou muito por isso aqui, para trazer o nome do aeroporto para Navegantes, porque era aeroporto de Itajaí. Mas muita gente foi contra essa ideia de mudança, porque existia já uma linha divulgada não só no Brasil, mas no mundo inteiro, do aeroporto com a linha de Itajaí. Em Congonhas, passageiros com destino ao aeroporto de Itajaí, era o nosso, mas dizia como Itajaí. Dava uma dorzinha de cotovelo nos navegantinos. Tinha passageiros que queriam o transporte de navegantes para Itajaí, em função de estar escrito no bilhete aéreo Itajaí-São Paulo, São Paulo-Itajaí, entendeu? Então eles não conheciam o aeroporto de Itajaí como Navegantes. O pessoal dos moradores queriam que o aeroporto tivesse o nome da cidade. Aí eu fui no Rio de Janeiro, com aqueles ofícios. Aí eles fazem uma OTRAN, que é um comunicado interno deles, depois publico, aprovando lá o nome do aeroporto para Navegantes. Ele permaneceu com o nome de aeroporto de Itajaí, só em 78 passou a se chamar aeroporto de Navegantes. Nos aeroportos que se viajavam não se via o nome Navegantes. Por exemplo, São Paulo, Florianópolis, entre parênteses, Itajaí. Um dia, numa sexta-feira de viagem de São Paulo a Navegantes, a comissária, atenção senhores passageiros, vamos aterrissar no aeroporto de Itajaí. Foi quando a turma que me conhecia, começaram a rir, porque só falava Itajaí. Aí eu fiz um bilhete para a comissária, dizendo que ela me providenciasse uma condução, um táxi, para que eu fosse para Navegantes, porque o bilhete da passagem eu comprei para
Navegantes. Quando, de repente, no espaço curto, ela anunciou que por problemas limítrofes e políticos não é Itajaí. A aeronave ia pousar no aeroporto de Navegantes. Na época nós tínhamos um avião que fazia o voo postal, era feito com o YS-11, ele chamava o avião de Samurai, né? E ele estava fazendo um pouso aqui, ele vinha de Campinas naquela época, e tinha um nevoeiro em cima da pista, mas dava para fazer o procedimento. Aí o comandante tentou pousar e acabou descendo fora da pista ali, pousou na grama, né? E aí quebrou o trem de pouso, tanto o frontal como o lateral, né? Aí a aeronave acabou se arrastando praticamente aqui do centro do aeroporto até quase que o final da pista, entendeu? Isso já faz também alguns anos que ele queria muito ser piloto, trabalhar nos aviões. Então ele começou a vir aqui no aeroporto, ele varria o chão, começou a ter conhecimento com as pessoas, foi fazer um curso de mecânico e ele estava vindo para casa. A mãe dele já estava esperando ele para o almoço, morava aqui bem pertinho. O helicóptero, né, que ele estava vindo, bateu no morro e morreu o rapaz, morreram todos que estavam no helicóptero. Se eu não me engano, eram 3 japoneses que estavam dentro, que eles vieram aqui para Blumenau fazer um negócio aí, né? Até naquele tempo, o tempo estava fechado, aí eu vi quando eles passaram aqui em cima ainda, que eles foram fazer a volta para fazer o pouso, aí quando chegaram no Hotel Costa ali, eles caíram. E era um avião da Força Aérea que tinha caído, ele não conseguiu aterrissar na pista, ele foi parar lá no banhado, lá para dentro, né? E aí quando nós chegamos, era um avião que estava com paraquedistas e eles estavam dentro do avião. O avião da Gol estava chovendo, né? Aí deslizou e ele freou e foi de lado na cerca. Foi numa roça de milho ainda por cima. A Infraero possui uma seção de contra-incêndio das mais modernas que nós temos na região. Nós temos a nossa torre que tem operado, né, com segurança, é uma torre que tem recebido uma avaliação muito boa do DCEA, da ANAC no quesito segurança. Nós temos instituído a segurança operacional tanto na torre quanto a segurança operacional de solo, de pátio. Para começar, o aeroporto mostra a cidade para o mundo. O passageiro que posa aqui, ou do alto ou de baixo, mas ele vê a cidade, vê Navegantes. A movimentação hoje é 4.000 passageiros diários, né? O que significa uma circulação de em torno de 13.000 pessoas passando pelo aeroporto, né? Pessoas circulando no aeroporto. Toda cidade que tem um aeroporto, tem um fluxo de passageiros, é o nome da cidade que acaba sendo divulgado. Hoje o aeroporto Navegantes ele é divulgado no mundo inteiro. Você, para trazer uma autoridade de Brasília, do Rio ou de qualquer canto do Brasil, eles só vêm porque estão aqui. Um empresário vai botar uma firma em Itajaí ou Blumenau porque tem o aeroporto Navegantes. Balneário de Camboriú a mesma coisa, aqui também já está sentindo essa influência. Temos uma pista com 1.701 metros de comprimento, temos aí uma área patrimonial de 680 mil metros quadrados, e o nosso terminal de passageiros tem 1.032 metros quadrados que nós dispomos entre sala de embarque, saguão público e área de desembarque. É necessário essas obras de reformulações, aumento de pista. A própria estação de passageiros hoje é bem pequena pelo movimento de passageiros, então, e aquela velha promessa do aeroporto internacional, né, que existe só no papel. No nosso plano diretor nós temos aí ampliação do sítio, né, com um novo terminal de passageiros, um novo complexo de logística e uma nova pista. A indicação de eventos, promoções na região se deve ao aeroporto também. Tá ouvindo? Não, o quê?
Tá chegando um Boeing 737. Tu não erra um, né? Ei, de onde será que ele vai descer? Não sei, olha a biruta. A biruta tá vindo de lá, então é terral. Viu como eu sei? Então ele vai descer de lá, do mar. Eu quero respirar novos ares, Jana. Eu quero morar lá no céu. Estamos vivendo um momento em que as distâncias se encurtaram. O aeroporto proporciona aos passageiros uma mistura de emoções, medo, saudade, alegria e ansiedade. Não é difícil flagrar situações de pessoas que circulam por aqui e entre chegadas e partidas esboçam sorrisos e lágrimas. O aeroporto de Navegantes, ministro Victor Conder, atende, com certeza, essa demanda de pessoas que estão em busca de novos ares. Uma razão para viver. Eu quero respirar novos ares, Jana. Eu quero morar lá no céu. Mesmo mar, medo. Eu já penei por essa estrada, chorei por muito, sorri por nada. Alegrias e tristezas de um mundo desigual. Já sequei as lágrimas do meu rosto, já curei as cicatrizes do meu corpo. Só me restaram os sinais. Hoje eu quero mais. Hoje eu quero mais. Ver mais. Mais e mais e mais e mais e mais. Coloquei os pés no asfalto. Hoje eu quero voar bem alto, eu quero mais.